Bom, boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Roberta Brandi, sou enfermeira e professora da Unifase, atuo nos cursos de enfermagem e medicina, e hoje serei a mediadora, né, desse seminário que será muito rico para nosso conhecimento. Faço parte do grupo de pesquisa em enfermagem, o GPENF, que reformulou, né, organizou essa atividade. E, primeiramente, gostaríamos de agradecer a Ana, né, pela sua presença e disponibilidade para enriquecer essa nossa quinta-feira com esse grande conhecimento. A palestra de hoje tem o tema de segurança, né, do paciente no contexto hospitalar, e como eu falei, a Ana Bianca, ela também é enfermeira, professora adjunta da FMP, doutora em enfermagem pela Escola de Enfermagem Ana Nery, mestre em especialista em terapia intensiva pela Faculdade de Enfermagem da UERJ. Para a gente começar a atividade, né, o seminário, eu peço que todos permaneçam, né, com os microfones desligados, e toda e qualquer pergunta será feita no final do seminário, após a exposição, né, oral da Ana, e aí eu peço que vocês coloquem todas as perguntas no chat, que eu vou anotar todas, e no final ela vai responder as perguntas, tá bom? Um excelente seminário a todos, e queria agradecer também a participação da professora Helga, que faz parte, né, do grupo de pesquisa em enfermagem, e é professora também lá na faculdade conosco. Ana, muito obrigada pela sua presença e disponibilidade, tá bom? Você pode iniciar, se quiser se apresentar também, né? Eu já fiz uma breve apresentação, tá bom? Aí você já pode disponibilizar aí o material, tá bom? Bom seminário. Obrigada. Obrigada a todos, né? Estou vendo aqui 151 participantes. Eu fico bastante lisonjeada, bastante feliz. Eu que agradeço o convite, né, por intermédio da Juliana, que trabalha comigo, a minha amiga, Roberta, a professora Helga também. Já vi vários nomes aqui de alunos que já foram meus, então o prazer é todo meu de poder compartilhar um pouco da minha experiência profissional num tema que é extremamente relevante, né, e contemporâneo, enfim, que é falar de segurança do paciente. Como a Roberta falou, e alguns já me conhecem, eu sou enfermeira, já há 28 anos, sempre trabalhei na área hospitalar, de 5 anos para cá é que eu estou dedicada à academia, então sempre trabalhei dentro do hospital como enfermeira plantonista, já ocupei cargo de gestão também, e a minha área de atuação é terapia intensiva, e estou bastante feliz, tá? Estou bastante realmente feliz e espero que a gente possa fazer um diálogo que seja proveitoso, fiquem à vontade para perguntar. É um tema muito extenso, eu tentei diminuir ao máximo e não consegui, então, fiquem à vontade para as perguntas também, tá bom? Eu posso já projetar, né, Roberto? Então, a gente vai falar... deixa eu colocar aqui para... Então, o convite foi feito para falar sobre segurança do paciente. É um tema importante em todos os momentos. Nesse que a gente vive agora, não seria diferente, né? Mais ainda, eu fico pensando nos meus colegas e nos que eu não conheço também, que são profissionais da área de saúde, que estão trabalhando nesse contexto de pandemia, né? Num contexto complexo, provavelmente caótico, e espero que, enfim, a gente saia dessa o mais rápido possível, né? E melhore com uma prestação de assistência cada vez mais segura. Bom, então, falar de segurança do paciente, né, a proposta, então, é trazer princípios e práticas para a realização de uma prática segura, assistencial,
E aqui a gente não vai focar, eu sou enfermeira, mas a gente está falando num contexto multiprofissional, porque implementar protocolos de segurança do paciente demanda um esforço multiprofissional, sem uma equipe coesa, caminhando juntas, é muito difícil, não é fácil, né? Porque realmente o ambiente hospitalar, ele por si só, é um ambiente muito complexo. E aí, voltando para a minha prática, né, para a terapia intensiva é mais complexo ainda, a gente tem muitas variabilidades que dificultam a realização de práticas seguras. Então, eu vou falar rapidamente, né, sobre qualidade, sobre conceitos de qualidade e segurança e entrar nos protocolos mundialmente conhecidos, né, e definidos como importantes na segurança do paciente. Tá? Bom, para a Organização da Saúde, o conceito, né, de qualidade é você ter um alto nível de excelência profissional, que você possa utilizar todos os recursos, de que você leve que você consiga prestar assistência para esse paciente com o menor risco possível, né, com o mais alto grau de resolutividade e com maior satisfação para esse paciente. Onde vem esse conceito, né? Na verdade, o conceito vem da indústria e incorporou há umas 2 décadas e meia para a área assistencial. E um dos precursores foi esse médico chamado Dona Bedian, que é um médico libanês, que trouxe conceitos da indústria, estrutura, processo e resultado, e incorporamos isso no serviço de saúde. E ele fez uma série de estudos sobre gestão na área hospitalar que tiveram realmente impacto nos desfechos em relação aos serviços de saúde. A gente perguntar, né, a gente for pensar assim, 99,9% de qualidade de saúde é um bom padrão? Sim, é um bom padrão, é um excelente padrão. Tanto que a gente precisa pensar que esses 0,1% podem significar 20 mil prescrições de medicamento erradas, 500 cirurgias incorretas por semana, 15 mil quedas acidentais de recém-nascidos em hospitais por ano. Aí eu estou falando de uma determinada especificidade da prestação de assistência, mas a gente poderia estar incluindo aqui múltiplas outras possibilidades de fragilidades e práticas inseguras que a gente não alcança de excelência assistencial. Então, a pergunta que eu faço, o paciente corre risco quando ele interna? A resposta é sim. Tá? O paciente ele corre risco. O paciente ele é colocado sob risco durante uma intervenção feita para melhorar a sua saúde? Sim. É possível causar algum dano a esse paciente durante os cuidados que proporciona a ele? Sim, infelizmente sim. E por quê, gente? A gente precisa entender, já muito desde cedo, né? E aqui tem alunos, não sei se tem profissionais, mas tem muitos alunos, que errar é humano. Isso não é uma premissa para que a gente execute uma prática assistencial insegura, mas a gente precisa se colocar na posição de vulnerabilidade enquanto seres que erramos, para a gente daí partir, entender as nossas fragilidades e para daí a gente partir, né, estudos que são complexos e para práticas assistenciais que levem o mínimo de risco possível ao paciente, entendendo, gente, que algumas práticas não existe risco zero, né? O próprio procedimento em si, ele tem riscos inerentes. Por que a gente está falando de erros ou práticas inseguras? Erro é uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas a gente ainda precisa usar, porque o erro talvez denote uma certa culpabilização do profissional. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Eu jamais quero colocar nessa perspectiva, porque aí a gente vai falar de uma outra esfera, né, que é da intencionalidade do erro, e não é disso que a gente está falando aqui.
a gente está falando de fatores que são inerentes da estrutura do sistema de saúde e que interferem no nosso desempenho, certo? Fatores que estão relacionados a nós, profissionais, né? Comportamentos que a gente aprende, a dificuldade na comunicação, desempenho aquém do que era esperado, fatores relacionados ao ambiente de trabalho, déficit de recursos materiais, de recursos humanos, falta de treinamento, alocação de profissionais sem experiência para cuidar dos pacientes, fatores externos, né, que estão fora do controle da organização, fatores econômicos, e o próprio paciente, né, porque cada paciente é um paciente. Então, eu posso cuidar de 10 pacientes com sepse ou em pós-operatórios, uma cirurgia de grande complexidade. Protocolos estão lá, mas os pacientes, eles se comportam de forma diferente. Então, a gente tem uma gama de situações que favorecem a práticas inseguras na assistência que a gente presta para o nosso paciente. Uma coisa importante que eu gostaria de ressaltar, na minha época, por exemplo, eu me formei há 28 anos atrás, a gente não estudava erro, não lidava com isso, a gente não aprendeu isso, né? Então, eu olhando para a minha história profissional, eu já cometi muitos erros, mas não cometi erros porque eu quis cometer desconhecimento e por todas essas questões aí que eu estou colocando aqui para vocês. De onde vem isso? Esse movimento, né? Vem de mais ou menos 2, quase 3 décadas, iniciou fora do Brasil, né? Principalmente nos Estados Unidos, mas muito mais um movimento reativo a uma judicialização cada vez maior nos sistemas de saúde, nos profissionais de saúde, pacientes que entravam para fazer um determinado procedimento, né? Para resolver um determinado problema, ou morriam, ou saíam com uma lesão por pressão, ou uma queda, e inúmeras outras possibilidades de eventos adversos que não tinham relação direta com o motivo da internação desse paciente. Então, a gente parte lá atrás, né, final da década de 90, para uma ação inicialmente reativa, e aí os estudos foram avançando até a gente chegar no que a gente tem hoje, que é a necessidade da gente sempre se antever, ou seja, a gente tem que estar sempre pensando à frente, para que essas situações não aconteçam. Tá? Eu gosto de colocar essa atração, né, para a gente pensar, né, essa é a teoria do queijo suíço, que se usa muito quando a gente estuda segurança do paciente, o erro na assistência. A gente convive num ambiente com falhas latentes o tempo inteiro. Vocês, quando forem profissionais, né, tá, a Helga, né, e a Roberta, né, que são enfermeiras, eu reconheci aqui, não sei se tem outros, se a gente sentar e colocar na nossa cabeça, num plantão que a gente dá, quais são as possibilidades de a gente fazer uma prática insegura, são inúmeras, e muitas dependem da nossa vontade, né? Estão relacionadas a como aquela organização foi desenhada. A gente está inserido naquele sistema, né? Então, a gente está num ambiente de trabalho, muitas decisões gerenciais não vão passar por nós, né, que somos os profissionais que estamos lá na ponta. A gente tem, às vezes, um ambiente de trabalho caótico, complexo, com profissionais em nível de experiência, expertise, né, diferentes. A gente tem uma tecnologia cada vez mais evoluindo e a gente tem cada vez mais a aprender, então a gente está o tempo inteiro aprendendo, protocolos novos chegando. Então, se vocês olharem, a gente convive com essas falhas latentes o tempo inteiro. O que são as barreiras, gente? Somos nós, os profissionais, são os protocolos gerenciais, né? São todas esses protocolos, essas diretrizes que instrumentalizam a gente para que a gente evite que a gente cause um dano ao paciente, que pode ser, às vezes, um dano sem nenhuma consequência, mas pode ser um dano gravíssimo, levando até a morte desse paciente. E aí, só rapidamente, então, reforçando, em 1999, nos Estados Unidos,
é um autor chamado James Reason, ele lança um livro, Errar é Humano, e aí ele constrói toda uma teoria, né, sobre a questão do erro humano no sistema de saúde, e os dados que saíram foram dados alarmantes. Em 1999, mais de 100 mil pessoas morriam por ano, vítimas, né, de eventos adversos relacionados ao sistema de saúde, com perdas que são não mensuráveis, né? Então, não dá para você mensurar o que é você perder um pai, uma mãe, um filho, ou ele ficar incapacitado, e os gastos financeiros também, que recaem, obviamente, sobre o sistema de saúde. Esse livro ele é um divisor do entendimento, né? O nome já por si, né, é autoexplicativo, errar é humano, e a partir daí toda uma teoria e todo um conhecimento foi produzido, a gente repensar a nossa prática de forma ética e aceitar que a gente erra, que a gente vai errar por uma série de motivos e que a gente precisa trabalhar de uma forma preventiva e não reativa. Então, errar é humano, né? Isso aí, infelizmente. E aí, só que a gente escolheu uma profissão, na hora que se administra uma medicação na veia do paciente, isso não tem mais volta, né? Então, você pode sim não ter nenhum dano, mas a gente pode ter um dano irreparável para esse paciente. E a gente precisa, então, pensar, né, gente, num sistema que seja seguro, que tenha procedimentos, que tenha atribuições bem definidas, papéis definidos, que a gente identifique esses erros, porque a gente também só identifica se a gente fala sobre eles, se a gente notifica eles, se a gente tem uma instituição que não estimula a culpabilização do profissional, que se eu entendo que eu vou notificar diverso e eu vou ser demitido, ou meu colega vai ser demitido, ou vai ser exposto, vai ser humilhado, eu vou pensar se eu vou fazer isso ou não. Então, para a gente entender que, além só de uma questão assim, eu quero ou eu não quero, né? Então, a gente está inserido num contexto, precisa dar segurança para a gente trabalhar bem, trabalhar melhor e fazer, né, da melhor forma que a gente se preparou a vida inteira, né? Como, gente? Com vários protocolos que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? E é aí que eu falo, né? Então, mas é a cultura da não culpabilização. Então, como é que a gente sabe que as coisas estão acontecendo? Porque a gente precisa estimular a notificação dessas situações, né? Com treinamento, com orientação. A gente precisa educar os pacientes que a gente está cuidando, a gente precisa ter o paciente e a família como parceiros nesse caminhar, e não como antagônicos, né? A nossa prática. A gente precisa entender que não está acima, né? Essa prática assistencial hierárquica. Então, quem tem o domínio do conhecimento, é óbvio, né, que o médico, o enfermeiro, eles têm um conhecimento técnico, mas o paciente ele precisa estar incorporado como um dos pilares da segurança do paciente. Então, a gente precisa ter um sistema que não seja punitivo, que seja confidencial, ou seja, que seja anônimo. Se eu tiver que notificar, uma notificação anônima, que seja independente, que a resposta seja rápida, né? Que a gente possa orientar as soluções para isso. O sistema democratizado também. E essa intenção, que não é só uma intenção, né? Essa ação, ela precisa vir de cima, né? Da alta, até chegar à ponta a quem trabalha na assistência, fundamentada em quê, gente? Numa cultura justa. Isso é muito importante, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas assim, só para enriquecer um pouco, a gente de falar de acreditação, que é uma metodologia de avaliação externa que as instituições elas solicitam. Então, você tem órgãos avaliadores externos que vêm, fazem toda uma auditoria dos teus padrões assistenciais, seus protocolos, que na verdade nem só assistenciais, né? A gente também tem auditoria de toda a estrutura que dá suporte para que a assistência aconteça.
e você vai ver os hospitais sendo acreditados, né, com nível de excelência, etc. Enfim, a acreditação é também, né, e é uma ferramenta muito importante nesse olhar para dentro, né, da instituição, dos protocolos, porque esses profissionais vêm e eles prestam suporte, né? Às vezes você tem um cenário que você pode melhorar, as assistenciais que você pode melhorar, e às vezes você não sabe o caminho, porque você está muito dentro do problema, e a acreditação ela também faz isso. A gente falar então o que é segurança do paciente, né? Lá em 2001 era você não ter lesão, né? A ausência de lesão provocada pelo cuidado do paciente era um cuidado que tinha que ser benéfico, e hoje a definição mais atual é a gente tentar reduzir o mínimo aceitável, porque a gente já zero por algumas situações, ele é praticamente impossível, a gente reduzir o mínimo possível o risco de um dano desnecessário, ou seja, uma situação que poderia ter sido prevenida quando a gente está prestando cuidado ao nosso paciente. Tá? Então, em outras palavras, a segurança é eu reduzir cada vez mais, né, mitigar cada vez mais os atos inseguros nos processos assistenciais, com as melhores práticas, com as melhores evidências, né, com a melhor evidência científica, com os melhores protocolos que estão aí disponíveis, alcance os melhores resultados assistenciais, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é não causar dano, né? Já dizia Hipócrates, né? A primeira coisa que a gente aprende é não causar dano ao paciente. Tá? Rapidamente, então, o Brasil, desde 2011, né, tem mais de 200 hospitais, que são hospitais que a gente chama de rede sentinela, são hospitais que monitoram uma série um conjunto, né, de eventos adversos, reportam, né, então daí saem os resultados, porque é importante também, eu falei lá atrás, a gente precisa notificar, a gente precisa registrar, a gente precisa ter dados, né, para a gente trabalhar com segurança. A gente ter números que traduzam a realidade daquela assistência, para que em cima daqueles números a gente possa falar onde eu tenho que melhorar, o que não está bom, para onde eu quero caminhar. Então, são aproximadamente 200 em parte do Programa Nacional também de Segurança do Paciente, e eles têm um foco, né, direcionado principalmente para os doentes de alta complexidade, mas não só eles, não só esse perfil de paciente, e o foco né, em cima das infecções relacionadas à assistência à saúde, o uso seguro do medicamento, dos hemocomponentes e por aí vai. Tá? Em 2013, o Ministério da Saúde cria, então, o Programa Nacional de Segurança do Paciente, então, é uma portaria, então, é uma normativa, né, os hospitais precisam ter programas de segurança do paciente institucionalizados. Aqui tem as 6 diretrizes que eu vou falar para vocês individualmente, que é comunicação efetiva, prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde, prevenção de queda, lesão por pressão, cirurgia segura, uso do medicamento de forma segura. Tá? Esses são os objetivos. Tá? Implantar uma gestão de risco, ou seja, a gente precisa ter pessoas pensando nessas questões, né? Então, gerentes de risco, a gente tem ouvido muito, né? Cada vez mais na televisão e etc., quando acontecem grandes catástrofes, grandes acidentes, cada vez mais profissionais, especialistas em gerenciamento falar, dentro das instituições hospitalares também tem especialistas, né, que são gerentes de risco focado para assistência, núcleos de segurança do paciente, envolvendo paciente, família, sociedade, produção de conhecimento, sistematização desse conhecimento, difusão desse conhecimento, que isso é muito importante, né? Fomentar uma prática segura, ela não pode estar restrita a um núcleo de pessoas que ficam pensando numa sala, não disseminam isso, não criam a estrutura para que esse profissional na ponta possa executar uma prática o mais segura possível. Então, basicamente, são esses aqui que a gente está falando. Né?
Aqui é uma figura só para mostrar como é complexo o sistema de saúde, é um dos mais complexos que existem. O sistema de saúde incorporou muitos protocolos de segurança vindos da aviação, né? O cheque, o recheque, né? A rechecagem, porque uma das coisas que a gente aprende é não confiar na nossa memória, por mais que você tenha 20, 30 anos de experiência profissional, um dia você vai estar cansado, você vai estar estressado, você vai estar com problema, porque nós somos humanos, a gente vai estar vindo de 36 horas de plantão, a gente está com privação de sono, com pacientes graves, então a gente tem que ter mecanismos. Então, além só da sua memória, da sua vontade, para que a gente use esses erros. Tá? Começando então, gente, por comunicação. Né? A gente fala assim, comunicação, eu me comunico bem, eu me comunico bem. Mas será que essa comunicação, quando a gente fala de comunicação efetiva, né? Se ela é um dos motivos que mais causa erro na assistência, a gente tem que, obviamente, se debruçar sobre isso e entender por que que acontece. Né? Uma das primeiras coisas que a gente fala é a identificação do paciente. Eu sou de uma época que a gente tratava o paciente pelo número, né? Não sei se Helga também tratava, né? Roberta, enfim. Como é que a gente falava? O paciente do leito 200 e tal. O paciente virava um número, né? A gente despersonaliza esse paciente, isso é muito comum acontecer na assistência. Então, ele vira um número. Só que isso tem uma série de implicações, né? Virar um número significa errar. Porque eu posso fazer uma troca de leito, um colega meu pode trocar o paciente de leito e eu não sei, aí eu dou uma ordem e falo, faz ali a medicação no leito 201, só que o 201 era a Dona Maria, agora é o seu João. Então, a identificação correta do paciente é um processo, um dos processos, né? Assegura que o que é ele destinado vai chegar a esse paciente. Tá? Só um pouquinho, gente. E aí é importante a gente pensar, né, nesses fatores que interferem nisso, né? O próprio paciente, o estado de consciência dele. Então, às vezes, não adianta eu perguntar para ele seu nome, porque muitas vezes ele pode estar desordenado, ele pode estar em delírio, ele pode não estar se comunicando, e eu não posso usar essa ferramenta, né, como identificação do paciente, a mudança de leito e a mudança dos ambientes também. Tá? Checar esse paciente sempre que eu for fazer a identificação dele, sempre quando, Bianca? Sempre que eu fizer qualquer procedimento nesse paciente, sempre. Né? Na hora que eu fizer uma medicação, na hora que eu levar ele para um exame, na hora que ele entrar no centro cirúrgico, na hora que ele está transferindo de um setor para o outro setor, em todas as situações, e principalmente as situações de transferência, na passagem de plantão, são as situações de maior vulnerabilidade. Né? Passagem de plantão, as situações de transferência são as situações de maior vulnerabilidade. Por quê, gente? Porque são as situações que muitas vezes a informação se perde. Se você pensar num paciente, às vezes, que está internado 2 meses, você não vai olhar, agora a gente deveria, né, o prontuário dele inteiro, cada vez que você recebe o plantão. Então, as informações principais daquele paciente precisam estar disponíveis para a equipe, para que ela tenha acesso rápido, para que ela não erre, não confunda. Tá? Como identifica esse paciente? Só pelo nome? Não, pelo nome, pelo menos 2 códigos identificadores, né? Nome prontuário. Algumas instituições trabalham com 3 códigos de identificação, nome prontuário e nome da mãe. Para quê, gente? Para a gente cada vez menos reduzir a possibilidade de eu ter que a prática era para ser realizada no seu João e eu fiz no seu Roberto. Então, a gente já entendeu que o número do leito não é o localizador nem o identificador do paciente. Então, se eu recebo assim, uma ligação, olha, pode descer com o paciente do leito 201 para a tomografia, que a gente já está aqui esperando ele, eu preciso confirmar. A tomografia está marcada para o paciente João Silva, número do prontuário tal, 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 tal. E aí essa pessoa que está falando comigo vai ter que confirmar que é esse paciente. E mesmo assim, ele descendo, a gente vai ter que fazer a checagem novamente desse paciente. Tá? A pulseira de identificação é fundamental. Né? Algumas pulseiras trabalham já com código de barra, né? Então você
coloca o equipamento, né, identifica o paciente pelo código de barra, a pulseira de identificação. Então, o paciente internou, ele precisa ter uma pulseira de identificação. Essa identificação ela precisa ser padronizada, então eu não posso, em cada lugar do hospital, padronizar de uma determinada forma. Quando a gente diz padronização, a gente precisa entender que o fluxo desse paciente ao longo do percurso dele dentro do hospital vai ser com o mínimo de variabilidade possível. Atenção quando a gente recebe pacientes com o mesmo nome, né? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou botar duas Maria de Lourdes um do lado da outra no leito, né? Pensando sempre que, gente, pode acontecer o erro, né? Essas práticas nem sempre elas são tão fáceis assim de serem incorporadas. O que eu estou contando aqui para vocês, o que eu estou conversando aqui com vocês, são situações que são muito difíceis da gente implementar e incorporar. Implementar não é nem difícil, mas a incorporação disso no dia a dia, num cenário extremamente complexo de prática assistencial é muito difícil, né? Então, pacientes com identidade desconhecida, pacientes comatosos, confusos, sobre o uso de medicação, ansiolítico e com o mesmo nome, a gente precisa ter um olhar diferente se eles estão internados no mesmo setor para a gente evitar o erro. Tá? Peça sempre que o paciente fale o nome dele, que possível, né? O nome completo e a data de nascimento. Sempre verifique essa informação na pulseira de identificação. Se não tem, a gente vai lá no setor de internação e pede para fazer outra pulseira, né? Porque a gente dá banho, o paciente transpira, às vezes a identificação não fica legível, então a gente troca. Nunca suponha que o paciente está no leito correto ou que a etiqueta com o nome acima do leito está correta. Além disso, a gente tem uma identificação no leito, né? Uma placa de identificação no leito. Nunca pergunte ao paciente, você é o senhor tal? Que o paciente pode não compreender o que você está falando e, por engano, concordar com você. Lembrando sempre, de novo, né, que a gente é o guardião desse paciente. Tá? Aqui são alguns exemplos, né? Tem a placa de identificação, que essa placa fica, às vezes, na beira do leito, né, ao lado, na parede, ou na própria cama do paciente. Onde a gente vai confirmar? Na pulseira, na prescrição do medicamento dele, no rótulo do medicamento. Em todas as situações que eu precisar fazer alguma prática no paciente, eu vou precisar identificá-lo. Aqui são as pulseirinhas de identificação, tá? E uma outra questão é da gente identificar os riscos. Por exemplo, os que são alérgicos, os pacientes que estão em precaução de contato porque tem alguma bactéria, né, algum germe multiresistente, os pacientes que têm algum risco, como risco de queda. Aqui, gente, é um exemplo. Tá? Então, por exemplo, isso é treinado e difundido em todo o hospital. Então, na hora que você está transitando no hospital e você vê, por um acaso, que o paciente está com a pulseira vermelha, aquilo ali está identificando um risco para você. E se está institucionalizado que a pulseira vermelha é alergia a medicamento, você vai saber que ele tem uma alergia a medicamento. Você precisa saber qual é a alergia? Não, mas você, por obrigação, volta ao prontuário, porque ele está te sinalizando aquela pulseira, ela é um notificador de risco, algum risco que esse paciente, né, que ele tem a mais, né? Assim como a precaução, assim como o risco de queda. Uma outra questão que a gente precisa pensar é na comunicação com a família. Aqui também, se a gente falou lá atrás, se eu falei lá atrás, que a família é um dos pilares, junto com o paciente, na comunicação efetiva, quais são as dificuldades? 50% das famílias não compreendem mal o prognóstico desse paciente. Os familiares geralmente não percebem que não entendem, eles não sabem que eles não sabem. A gente não reconhece que o familiar não entendeu, então, por isso, a gente também precisa orientar a família. Né? A gente às vezes fala, mas é tão óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, é óbvio para mim, é óbvio para você, mas a gente precisa se certificar que aquela família ela está entendendo e a gente precisa usar estratégias e linguagem que a gente adeque, que aquela família e paciente entendam que a gente, de fato, consiga fazer uma comunicação efetiva. Tá?
coisas que causam problema, né? Um comportamento intimidador do profissional de saúde, né? É aquele profissional, né, que se coloca hierarquicamente acima da família do paciente, inibe o paciente e a família de perguntar. Então, você acha que você falou tudo, mas a família não entendeu nada, mas também não perguntou por vergonha ou por medo. E a falta de assertividade da gente, né? Isso é uma comunicação de risco, a gente não ser assertivo e confirmar. O senhor entendeu? O senhor quer que eu explique novamente? Precisa haver essa interação entre equipe de saúde e família nesse sentido. Aqui, gente, é uma técnica de comunicação e a gente pensa assim, como que isso é feito? Aleatoriamente? Eu tenho que saber isso? Não, a gente é treinado para isso. A gente, na verdade, passa por um treinamento e aprende protocolos de comunicação. Tá? A comunicação ela tem que ser clara, concisa, completa e uniforme. Eu trouxe o SBAR, né, que é uma técnica de comunicação, só para a gente ter um exemplo. Né? O que é isso? Por exemplo, eu vou ligar, eu sou a enfermeira do setor e vou ligar para o médico de emergência para vir ver um paciente que tem alguma alteração do estado dele. Né? O SBAR consiste em quê? A primeira coisa, me identifico, né? Eu sou... Ana, posso só um instantinho? Por favor, quem Pode. está com o seu microfone aberto, pode, por favor, fechar o Derek? Você está com o seu microfone aberto, está alto aqui, você pode fechar, por favor? Desculpe, Ana. Nada, que isso. Ele continua. Eu acho que ele não percebeu ainda. Acho que não. Professora? Oi. Todas as três já foram minha professora, todas respondem. Deixa eu falar, não tem nenhuma opção no Zoom que vocês possam desabilitar o áudio de todo mundo? Não, porque quem é o host é a pós-graduação, a gente não está com acesso. Eu já mandei mensagem para ela no particular. Estou aguardando ela me responder. Só para Obrigada. ajudar mesmo, nada. Obrigada, minha flor. Continuo? Posso continuar, então? Pode continuar. Gente, o SBAR, então, eu vou me identifico. Olha, eu sou Bianca, sou enfermeira aqui do setor tal. Explico a razão do chamado, o que está acontecendo. Faço rapidamente, digo por que aquele paciente internou, né? Faço rapidamente uma história resumida para ele, como é que ele está, o que ele está usando atualmente, qual é a prescrição, e o que eu identifiquei de alteração para esse paciente, tá? E aí, vem a recomendação do médico. A gente, obviamente, está falando que esse médico foi até o setor, examinou o paciente, e aí vem a recomendação do que vai ser feito. Né? Se a gente voltar aqui atrás, né, esbação, background, avaliação e recomendação. Como é que faz isso, gente? A gente é treinado para isso. A gente aprende a se comunicar assim em todas as situações, e em situações que causam vulnerabilidade na assistência. Né? Essa é uma delas, por exemplo. Né? Eu estou pedindo para um médico subir para o meu setor para avaliar um paciente. Então, eu preciso ser clara, preciso ser assertiva, preciso ser resumida e objetiva, para ele entender, né, se ele pode esperar ou se ele precisa subir imediatamente para avaliar esse paciente. Tá? O que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar, gente, que a comunicação... a comunicação adequada, efetiva, ela é uma habilidade que necessita ser desenvolvida, né? A gente precisa treinar isso. Algumas questões precisam ser padronizadas na comunicação. Comunicação adequada em situações de emergência ou conflito é uma habilidade que necessita de treinamento. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente trabalha num cenário com muita ordem verbal, tá? Então, não é incomum você ter que executar um procedimento ou administrar uma medicação mediante uma ordem verbal que você está recebendo. Porque, às vezes, né, esse demandado médico sentar para ir prescrever, ele atrasa o atendimento do paciente. Olha só, a gente não pode engessar
o nosso processo de trabalho. Ah, não, doutor, o senhor precisa prescrever, eu administrar, mas o paciente está tendo crise convulsiva, eu preciso tirar o paciente da crise convulsiva. Ele vai para a beira do leito cuidar e eu vou junto com ele. E a ordem vai ser verbal inicialmente. Então, eu preciso criar técnicas, eu, Bianca, né, mas é a estrutura do serviço, precisa criar técnicas de comunicação, principalmente que contemplem essas situações de alta vulnerabilidade. Uma delas, por exemplo, é a ordem verbal. Então, ninguém nasce com talento nato para comunicação. A gente precisa treinar isso, principalmente entendendo quais são as repercussões negativas se eu entender errado aquela solicitação do médico e fizer uma medicação errada, fizer uma dose errada ou fizer no paciente errado. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre... Roberta, eu não sei como é que você gosta de fazer, se eu vou até o final e depois eles perguntam. Pode ser, Ana. No final, faça as perguntas, é melhor. Tá, obrigada. Agora a gente vai entrar nas infecções relacionadas à assistência de saúde, ou seja, eu internei, seja lá por qual motivo for, eu adquiro uma infecção hospitalar, eu adquiro uma infecção que não tinha relação direta com o meu quadro inicial ou com o meu diagnóstico, né? A gente vai falar das infecções de corrente sanguínea, a gente vai falar das infecções relacionadas ao paciente que vai para ventilação mecânica, né? O paciente que é entubado, um pouquinho das infecções de sítio cirúrgico. Eu não coloquei aqui as infecções do trato urinário, mas elas também fazem parte desse pacote aí de prevenção de IRAS. Dentro das infecções primárias de corrente sanguínea, gente, do que a gente está falando? A gente está falando de colocar um catéter nesse paciente venoso, tá? Seja ele um catéter venoso periférico, seja ele um catéter venoso profundo, de curta ou longa permanência. E por conta desse dispositivo, esse paciente faz a infecção, ok? Então, essa infecção específica é relacionada ao dispositivo. E aí eu trouxe dados que corroboram como isso é importante da gente prevenir, né? A gente tem nos Estados Unidos pacientes morrendo por infecção primária de corrente sanguínea, às vezes, né, ultrapassando 25%, né, os pacientes graves, ou seja, de 100 pacientes, 25 pacientes podem morrer de infecção de corrente sanguínea, sendo que eles não internaram com isso. Eles adquiriram isso dentro do hospital. Aqui no Brasil, os dados, né, por conta de a gente ter um país continental, a gente tem dados muito discrepantes. Mas a incidência e a taxa de mortalidade pode chegar a 40% em determinadas regiões, em determinadas instituições. Ou seja, gente, é muito sério e é muito grave. Tá? Então, a infecção significa o seguinte, né? Por que eu sei que é infecção de corrente sanguínea? Porque esse paciente, obviamente, ele vai manifestar, vai ter sinais e sintomas que vão fazer eu chegar a essa conclusão. E eu conto isso a partir do dia que ele colocou o catéter, né? Então, se a infecção né, a partir do dia que ele instalou o catéter, né? E que a data que você fecha o diagnóstico da infecção, ele estava com esse catéter, ou ele foi removido no dia anterior, e eu excluo qualquer outra possibilidade de sítio de infecção, você define como infecção relacionada à primária de corrente sanguínea. Tá? Só para a gente entender como é que esse paciente faz infecção por conta do catéter. Esse catéter, vou mostrar aqui o que acontece. Tá? A gente precisa entender que ele rompe a barreira da pele, né, para entrar dentro do vaso. Obviamente, a gente usa técnicas ascéticas, né, técnicas estéreis para colocar esse catéter, mas eu preciso entender que eu rompi a barreira de proteção, então eu inseri um catéter venoso dentro de uma veia periférica ou profunda desse paciente. Inicialmente, gente, a infecção ela é extraluminal, ou seja, ela é por fora do catéter, que forma um biofilme ali de bactérias. Inicialmente é isso que acontece. E depois, as infecções tardias são aquelas por manipulação. Então, eu tenho que ter um rigor enorme na hora de manipular aquele catéter, né? Lavagem das mãos, álcool a 70, o cuidado com as conexões, com os dispositivos, com a solução. Existem vários protocolos que permeiam o cuidado do paciente com o catéter, mas é só para a gente entender que é assim que funciona. Tá? Então,
nas primeiras 2 semanas, colonização extraluminal, então é fora do catéter, certo? Porque a gente tem bactéria de pele, né? Então essa bactéria pode entrar. E depois de 10 dias, a gente diz que é uma infecção tardia e normalmente essa infecção está relacionada à manipulação, ou seja, à mão do profissional. O enfermeiro, o técnico, o médico, o técnico do laboratório, quem manipula esse catéter. Tá? Então, aqui mais uma vez, a higiene das mãos é de extrema importância na prevenção, não só da infecção relacionada a catéter, mas a todas as infecções relacionadas à assistência à saúde. Se eu vou, por exemplo, o médico vai inserir um catéter profundo num homem, né, em pelos, a gente não raspa mais com gilete, porque a raspagem também lesa a pele, né? Então você também já está agredindo a pele, ele vai inserir um catéter numa pele que já está alisada. Então, o ideal é que a gente use esse... O nome é tricotomizador, mas ele faz a tonsura só dos pelos, né? Ele apara os pelos, ficam rentinhos, você prepara a pele, mas você não raspa a pele. Aqui eu estou mostrando para vocês um cenário de uma punção venosa profunda, né? Como é que ela tem que ser? Exatamente como vocês estão vendo, tá? Barreira que a gente chama de barreira estéril máxima. Vocês estão vendo um médico, né? Um catéter, perdão, com capote estéril, com luva estéril, com máscara, com gorro. Esse campo azul, ele cobre todo o paciente. Por quê, gente? Porque ele vai precisar dispor aquele material estéril dele em cima do paciente para ele poder manipular. Vocês estão vendo que tem um campo fenestrado. Essa fenestra é a área que ele está inserindo o catéter, que a gente já preparou a pele antes. E aquilo tudo está livre de bactérias, né, de micro-organismos. Então, uma das medidas de você prevenir esse tipo de infecção é você garantir que esse catéter foi inserido com rigor de barreira estéril, né, que consiste em gorro, máscara, avental, manga longa, o catéter, o avental, luva estéreo, óculos de proteção, campo estéreo grande, as médicas, né, as mulheres, né, de gorro, não pode estar com rabo de cavalo caindo o cabelo, não pode estar de brinco, ou seja, eu tenho que garantir que aquele ambiente, aquela inserção daquele dispositivo que vai entrar numa veia subclávia, vai entrar numa veia jugular, vai entrar numa veia femoral, e entra em condições estéreis. Tá? O ideal, gente, hoje é a punção guiada por ultrassom. Por que isso? Você observa que está tudo estéreo. Aí você me pergunta, mas e o transdutor? Ali ele está com uma camisinha estéreo também que a gente entrega para o médico. Por quê, gente? Porque na hora que ele passa o transdutor, ele identifica o vaso, evita, às vezes o paciente é difícil de punção. E evita múltiplas punções, né? O médico às vezes catuca o doente, punciona, 3, 4, 5. Quanto mais você tenta puncionar e não consegue, mais risco de infecção você tem. Aqui, qual é o material? Tudo estéreo também. Aqui eu estou só exemplificando um kit. Né? Esse kit ele já vem com tudo para punção. O catéter, a seringa que a gente vai fazer, que o médico vai fazer, o botão anestésico, a seringa para punção. Muitos vêm já com fio guia, com a xilocaína, eles vêm com todo o dispositivo. Você abre aquele material estéreo para o paciente e a gente otimiza tempo, obviamente, e garante o procedimento em condições ideais. O preparo da pele desse paciente, então, antes a enfermagem prepara a pele com uma solução especial, que é a clorexidina alcoólica. Por que a clorexidina? Se eu não tiver, eu vou usar o álcool a 70. Mas a clorexidina, ela tem um efeito residual de 6 horas, e aí ela ataca os germes de pele, né? Os Staphylococcus epidermidis. Então, você prepara aquela pele, deixa secar naturalmente, e depois o médico vem e coloca o campo de procedimento. Tá? Aqui são vários exemplos de catéteres venosos centrais inseridos, né? Uma outra questão que a gente está falando, quanto mais grave o paciente, gente, mais risco ele corre, né? Por isso, alguns protocolos são bem intensivos.
porque um paciente que está numa unidade de internação de baixa complexidade, ele provavelmente não vai estar usando esse dispositivo, certo? Está mostrando um catéter que tem 3 vias, aqui é um duplo lumen, aqui é um paciente que tem 2 punções, esse senhorzinho aqui, um catéter na jugular, Swan-Ganz na subclave, ou seja, esse catéter aqui com essa ponta amarela, gente, está lá dentro do coração dele, tá? Está medindo pressões, né? Que ajudam no tratamento desse paciente, mas é um catéter que está diretamente dentro do coração do paciente, ou seja, eu estou invadindo o paciente, e aí ele não só com isso, ele está com tubo, ele está com sonda vesical, ele está com sonda para alimentar, ele está com dreno. Então, só para vocês pensarem na quantidade de possibilidades, né, da gente carrear a infecção para esse paciente. Tá? E aí também eu gosto de mostrar, ó, como é que tem que ser o curativo, né? Nós que somos enfermeiras, né, Roberta? A gente gosta do curativo arrumadinho, bonitinho, condições ideais. Esse curativo tem que estar limpo, tem que estar seco. Aqui é um curativo, se vocês podem ver, transparente, que eu não preciso trocar todo dia. Então eu visualizo o ósteo e faz parte observar como é que está o ósteo, é o sítio da inserção do catéter, se tem hiperemia, se tem pus, e se tiver eu tenho que tirar imediatamente esse catéter curativo completamente oclusivo, então se está ocluído eu tenho que trocar todo dia, não posso molhar na hora do banho, esse catéter não pode soltar, esse curativo não pode soltar, tem que estar bem fixado. Aqui é um exemplo do que a gente não tem que fazer. É um curativo transparente, eu posso visualizar diariamente esse catéter, porém ele está muito mal colocado. Tá? E essa parte enrugada, ela forma um túnel, e aí se o paciente, porventura, molha, eu preciso pensar que a água que eu estou dando no paciente não é uma água estéril, né? É uma água com sabão, e aí eu estou levando aquela água contaminada à inserção do catéter do paciente. As linhas de infusão precisam ser... tem que ter rigor também, né? Não desconectar essas linhas de infusão, usar os protocolos institucionais, né, que as comissões de infecção hospitalar elas entregam para a gente, né, com quanto tempo a linha de infusão, como a gente manipula, o álcool a 70, todo o protocolo de como manipular esses dispositivos a gente tem disponível para poder utilizar, né? Uma coisa importante, o catéter tem que ficar o tempo necessário, tá, gente? Nem mais, nem menos. Então, catéter que não precisa, retira, menos uma invasão. Não existe troca pré-programada de catéter venoso central. Periférico, sim, né? 3 a 4 dias, mas central, não. Tá? Trocar por fio guia, uma coisa que a gente evita de fazer. Aqui são só orientações que são até mais minuciosas, mas assim, é só para a gente entender que existe um conjunto, a gente chama de pacote de medidas de prevenção de infecção de corrente sanguínea. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, na prática, como é que é isso, gente? Eu trouxe um exemplo, eu tirei, obviamente, o nome da instituição, que foi uma instituição que eu trabalhei. Toda vez que funcionava um paciente numa veia profunda, a gente abria esse impresso ficava lá no prontuário do paciente. Tá? Então, tinham todas as informações. Estão vendo aqui, com essa chave, são as medidas de prevenção. Lavagem das mãos, uso de paramentação na hora da punção. Quem está ao redor também tem que estar de máscara. A pele preparada com a clorexidina. O sítio de escolha, então preferencialmente as escolhas devem ser sítios altos, subclave e jugular, evitar a femoral não é a primeira opção, ela vai ser a primeira opção se a gente não conseguir usar jugular e subclave. Por quê, gente? Porque a femoral está muito perto do xixi e do cocô do paciente, então se você está cuidando de um paciente que está incontinente, né, ele não controla o esfíncter, ele pode urinar, ele pode urinar e evacuar, e a urina e as fezes contaminarem o catéter. Então, esse instrumento acompanhava o paciente até a gente retirar o catéter. Depois, gente, isso virava estatística, indicador. Para quê? Para todo mês a gente olhar para isso aí e falar aonde a gente não estava bem. Quando eu fui trabalhar nesse hospital, a gente tinha uma taxa de infecção altíssima de infecção
de infecção de corrente sanguínea. Vocês estão vendo em vermelho aí, foi em 2010, né? Foi quando a gente chegou a 9 infecções por 1000 dias de cateter venoso, né? Vocês veem que de janeiro a maio, né, cresceu muito e aí teve que ter uma intervenção. A gente interviu. Interviu como? Interviu implementando um pacote rígido de medidas para evitar a infecção. Todas essas medidas que eu falei anteriormente aí para vocês, treinando as equipes, treinando o enfermeiro, trabalhando muito com o enfermeiro, porque a gente trabalhava no hospital, tinha muito leito de terapia intensiva, muito paciente grave, então a gente entendeu que o enfermeiro era o profissional que tinha que manipular aquele acesso, a gente restringiu a manipulação do acesso à mão dos enfermeiros, que era muito mais fácil treinar um grupo do que treinar um hospital inteiro. A gente não só fez isso, né? A gente deu autoridade e autonomia a esse enfermeiro, para ele interromper práticas inseguras durante a punção. Isso foi muito importante, né? A gente dá, a palavra que está na moda, né? A gente empoderou o profissional e falou, olha, isso é responsabilidade sua. E, obviamente, teve que dar estrutura de trabalho para esse profissional para que ele pudesse fazer isso. E treinamentos. Tá? Então, a gente fazia treinamento com simulação. Né? Aqui é um treinamento lá no setor de treinamento, né? Treinando punção venosa profunda, técnica de lavagem das mãos, quem faz o quê, qual é o papel do médico, qual é o papel do enfermeiro, qual é o papel do técnico de enfermagem, como faz a degermação, como o médico se paramenta. Tá? E do lado de fora, né, ali dentro era a sala de treinamento, e do lado de fora vocês estão vendo os profissionais vendo tudo que estava acontecendo lá dentro e participando ativamente, né, com dúvidas e perguntas. A enfermeira dentro com um microfone e esse áudio vazava lá para fora, assim como a imagem dos profissionais em treinamento. Esse foi um treinamento bastante legal. Por que a gente fez isso? Porque é cíclico, né? O indicador melhora e piora, melhora e piora. Então, às vezes, você tem alta rotatividade de profissionais, você precisa retreinar essas pessoas, e isso se reflete nos indicadores assistenciais. Então, é um trabalho que não tem fim. Tem começo e nunca tem fim. E aí, gente, vou mostrar para vocês, né, o resultado disso. Né? A gente começou em 2010, tá? E aí a curva decrescente... A curva decrescente das infecções. A curva decrescente das infecções, por idade, alguns setores conseguindo, inclusive, zerar essas infecções. Por que é tão importante falar isso, né, gente? Lá no início eu mostrei para vocês. Às vezes ele interna para fazer, sei lá, uma cirurgia que precisa de um acesso venoso profundo, uma hérnia que complicou e precisa botar um catéter venoso profundo. Aí esse paciente ia ficar 3 dias internado, fica 10, 15, 20, porque ele faz sepse por catéter, certo? E aí de 10 pacientes, gente, 4 podem morrer não pelo motivo da internação, eles podem morrer por conta da sepse por catéter. Daí a magnitude do problema e a importância da gente trabalhar para cada vez reduzir mais essas infecções. Um outro protocolo extremamente importante quando a gente fala das infecções relacionadas à ciência à saúde são as pneumonias do paciente que vai para o respirador, né? Isso é um fato, né? Grande parte desses pacientes eles fazem pneumonia só por conta do dispositivo, né? Independente da causa da internação. Agora, quanto mais idoso, quanto mais comorbidade esse paciente tiver, quanto mais riscos associados, mais vulnerável esse é, né? Então, independente da indicação da ventilação mecânica, né, que é a intubação orotraqueal, né, o paciente, ele não consegue mais fazer sozinho, né, ele perdeu a capacidade de fazer as trocas gasosas, né, seja lá qual é a indicação da ventilação mecânica, ele está num pós-operatório de cirurgia de grande porte, ele passou por anestesia, o paciente precisa de um tubo orotraqueal que vai conectar um equipamento que vai ajudar ele na ventilação, melhorando troca gasosa, diminuindo a fadiga muscular dele, né, diminuindo o trabalho que ele precisa fazer para respirar.
Aqui também eu trouxe dados, né, mostrando para vocês, né, de infecção de PAV, né, que a gente chama pneumonia associada à ventilação mecânica, e os resultados eles são diferentes, né, dependendo da UTI, as UTIs pediátricas, neurológicas, de trauma, elas têm valências e incidências diferentes. Tá? Como é que a gente define a pneumonia? A gente define essa pneumonia, obviamente, baseado em, né, dados clínicos, laboratoriais, excluindo qualquer outro sítio de infecção, e se esse paciente começou a fazer o quadro de pneumonia de 2 a 3 dias depois que ele foi para o respirador. Tá? Por que, gente, que esse paciente faz pneumonia associada à ventilação mecânica? Porque a gente quebra as barreiras também de proteção desse paciente, né? São vários os motivos, né? Aqui o tubo orotraqueal, né? Na traqueia do paciente. A gente precisa entender que a cavidade da gente é colonizada. Quando esse paciente vai para o respirador, ele perde a capacidade de deglutição, ele não engole mais sozinho a saliva dele, ele acumula secreção, né, na orofaringe, aquela cavidade fica colonizada, cheia de germe, e essa boca, né, colonizada, por mais que esse paciente esteja com respirador, e aqui tem um dispositivo que a gente chama de cuff, né, que veda a traqueia, ela não veda completamente. Então, esse paciente, ele vai microbroncoaspirando essa secreção completamente colonizada da cavidade oral. Tá? A gente tem, então, a quebra da barreira protetora por conta do tubo, né? Então, ele fica aspirando essa cavidade oral, né? Por mais que seja muito pequenininho, porque ele está com puff. Ele perde reflexo de tosse, ele está acamado, certo? Tem vários motivos que favorecem essa infecção. O que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que implementar medidas para evitar. Implementando as medidas, eu garanto 100% que eu vou evitar? Não, porque tem uma variável que é uma variável que a gente não controla, que é o comportamento do paciente, né? Como esse paciente está. Quais são as medidas principais, né? Que são, tem evidência científica, né? Que juntas elas reduzem a infecção relacionada à ventilação mecânica. O que é importante eu falar para vocês, gente? Essas medidas elas não podem ser implementadas isoladas. Tá? Então, quando a gente chama de pacote, é um combo. Eu tenho que implementar isso tudo junto para garantir a redução da infecção. Tá? Cabeceira elevada, trabalhar o nível de sedação desse paciente. Então, eu venho de uma época em que a gente sedava profundamente esse paciente. Hoje em dia, a gente não trabalha mais assim. A gente adequa o protocolo de analgesia, né? A gente sedar cada vez menos esse paciente para que ele saia mais rápido do respirador. A higiene oral, que eu vou explicar, e um dispositivo que a gente chama de aspiração subglótica. Então, aqui é a cabeceira elevada. Aqui eu estou só mostrando as camas, né, que são automatizadas, que a gente tem que manter o paciente a 45 graus, e a gente não sabe como, né? Então, existem camas hoje que te mostram a angulação, né? Aqui está mostrando 30 graus, aqui 30 graus, tá? E tem camas que não tem isso, né? Mas eu sei exatamente por quê. O ideal é que esse paciente permaneça em 45 graus, tá? Não só por conta da ventilação, né, da melhora da ventilação, da troca gasosa, mas para evitar essa para evitar a própria broncoaspiração. Tá? Aqui é um exemplo. Como é que eu faço isso? A gente botava no balanço hídrico, que é um instrumento que a gente anota todos os parâmetros do doente, lá na cabeceira, como é que a gente encontrou. É um paciente, né, grave, que a gente de hora em hora vai lá no leito, medir pressão, frequência, temperatura, saturação de oxigênio, e lá a gente também media e checava se a cabeceira estava ok. Tá? Implementar junto com a sedação, né? O que é a sedação? Certo? Por quê, gente? Porque é mais confortável para ele. Né? Um paciente acordado com um tubo, impossibilitado de falar, né? Não conseguindo deglutir, isso é uma situação extremamente desconfortável. Isso piora a troca gasosa dele, deixa ele mais estressado, ele não ajuda na fisioterapia, ele pode estar com dor. Então, muitas das vezes,
a gente viu agora aí, né, com o cenário da Covid, né, a dificuldade das equipes, né, de conseguir sedação do paciente, né? Isso chega a ser cruel, né? Você manter um paciente acordado na ventilação mecânica. Realmente é uma coisa inimaginável. Então, trabalhar com protocolos de sedação, deixando ele sedado, mas assim, levemente despertável, que é o ideal. Mas, junto com isso, trabalhar com analgesia junto. Porque, às vezes, você usa um remédio para sedar ele, ou seja, você rebaixa o nível de consciência dele, mas ele está com dor. Então, eu preciso, junto com a sedação, trabalhar com a analgesia e com a prevenção do delírio, né? Que é uma desordem neurológica muito comum no idoso, muito comum na terapia intensiva. E por que eu preciso identificar o delírio? Tratar da forma correta. Se eu estou falando que eu preciso cada vez menos sedar o paciente com benzodiazepínico, o delírio, se eu não reconheço ele, eu dou benzodiazepínico para o paciente, eu fico, né, correndo atrás do próprio rabo, sedando o paciente, e esse paciente demora mais a metabolizar a droga, demora mais a acordar. Quanto mais tempo no respirador, mais a chance de infecção. Tá? Aqui só para mostrar uma escala de dor, né? Mas aqui também uma escala de dor para um paciente que está sob ventilação mecânica, que não vai conseguir falar com você. Então, você tem mais ou menos como mensurar, né, se esse paciente está com dor por alguns itens, né? A gente vai pontuando. Aspiração subglótica, deixa eu mostrar para vocês aqui. Nada mais é com um tubo orotraqueal que ele tem uma saidinha, essa aqui. Não, perdão, essa aqui, que a gente vai conectar num sistema de aspirador lá na parede, vai ligar numa válvula redutora em 20 milímetros, né, de mercúrio, e a gente vai ficar continuamente aspirando essa secreção da cavidade oral. Aí você me pergunta, mas a gente não vai na beira do leito e aspira? Também. Mas a gente não fica ali continuamente aspirando, né? Então, eventualmente, a gente vai lá e aspira, mas esse dispositivo, esse dispositivo, drenam essa secreção que está colonizada, vai, né? Esse é o cuff que eu falei, que é o balonete que a gente intuba, a gente não, né? Que são vocês que vão intubar, que vão ser médicos. Mas, às vezes, você pode ter microbroncoaspiração e aí você vai uma secreção contaminada e vai levar à pneumonia. Tá? A higiene oral com a clorexidina. Então, lembra, eu falei da clorexidina alcoólica na hora de passar na pele do paciente. E aqui eu estou falando da clorexidina oral, que é o Periogardia, não sei se, né, dentista prescreve, etc., que a gente faz 3 vezes ao dia para evitar a colonização da boca, minimizar o risco da broncoaspiração com secreção contaminada. Tá? Aqui é a mesma coisa. Sobre sítio cirúrgico, o que é importante a gente falar, né? Você interna para fazer um procedimento, interna para colocar uma prótese mamária, interna para fazer uma cirurgia cardíaca, interna para fazer qualquer procedimento cirúrgico e você sai do hospital com infecção relacionada à cirurgia. Tá? Então, os protocolos eles são bastante rígidos, né? São protocolos que contemplam ações no pré, durante a cirurgia, né? Ou no trans, ou no pré-operatório, no pós-operatório. Né? Os índices, né, gente, não são pequenos, então quanto mais rigor a instituição tiver, menor a chance de infecção da cirurgia, mas a gente tem dados aí que vão de 3 a 20% dos procedimentos, né, infectando, né, no paciente. E uma coisa que a gente faz, né, que na verdade, né, a gente, a CCH, ela faz essa comunicação com o paciente normalmente até um mês depois, quando ele já está em casa, para ela poder checar, né, se ele ainda está, se ele está apresentando algum sinal ou sintoma que tem que voltar para o hospital e investigar se ele tem infecção e se a infecção é por conta do sítio cirúrgico. Tá? No Brasil, essas infecções, no Brasil, essas infecções, né, IRAs são infecções relacionadas à assistência à saúde. Né, são encontradas em 14 a 16% dos pacientes hospitalizados. É muita coisa, gente. Realmente é um número bastante expressivo.
são esses protocolos? Antibiótico profilático, todas as cirurgias não. Então, existem cirurgias que vão precisar de antibiótico antes e durante a cirurgia e depois. Tem cirurgias que não, então é preciso respeitar esses protocolos de uso do antibiótico. Quem embasa o profissional, o médico, nessas decisões? A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, né? Então, você tem um protocolo para todos os tipos de cirurgia, dizendo se você vai usar antibiótico, em que momento da etapa cirúrgica você vai usar, se você vai usar no pré, no trans e no pós. Isso, a CCH dá essa informação para o profissional. De novo, a tonsura. Então, a gente hoje não dicotomiza mais, né, com aquele gilete que a gente chama, a gente apara os pelos, certo? Então, o uso de lâmina está contraindicado exatamente para a gente já não romper a barreira de proteção antes desse paciente entrar em sala. O controle da glicemia é fundamental, né? A gente sabe que pacientes com hiperglicemia, eles têm mais propensão à infecção. O controle da temperatura, né? A normotermia sempre que possível. A otimização da oxigenação tecidual desse paciente, o preparo desse paciente, o banho desse paciente, né? Se ele vai precisar usar banho com uma solução especial, que é uma solução desgermante. Toda a lista de verificação, né? Vigilância para busca ativa de infecção, e toda a paramentação, obviamente, dentro do centro cirúrgico e todos os protocolos de dentro do centro cirúrgico para evitar a infecção. Tá? Os curativos, né? Então a gente vai observar esse paciente depois, né, através de exame laboratorial, através de sinais e sintomas, através da inspeção do curativo, né, como essa ferida cirúrgica está, se tem hiperemia, se tem secreção, se tudo isso a gente precisa acompanhar. Um outro protocolo fundamental é a cirurgia segura. A gente está falando de infecção relacionada ao procedimento cirúrgico. Aqui a gente está falando de qualquer coisa que possa acontecer no centro cirúrgico que saiu dentro do planejado. Me dá um exemplo, Bianca. O paciente tem que operar a perna direita, opera a perna esquerda. A mulher operar o rim direito e operou o rim esquerdo. A mulher entrou para fazer uma cirurgia no ovário direito e saiu sem o ovário esquerdo. Né? É isso que eu estou trazendo para vocês. A gente está falando de lateralidade, né? Então, toda vez que eu tenho dois órgãos, eu preciso ter uma forma de sinalização para que isso não aconteça. De onde eu tiro isso, gente? Das estatísticas que mostram que isso, infelizmente, acontece. Tá? Não é tão incomum como a gente pensa. Então, lá em 2007, a Organização Mundial de Saúde criou, dada a gravidade da situação, né, um programa de cirurgia segura salvam vidas, né? E elencou uma série de ações que precisavam ser padronizadas para que a gente evitasse erros, às vezes fatais, e erros, às vezes, que não teriam mais solução depois que cometidos, né? Envolvendo quem? Todos os profissionais e toda a estrutura daquele ambiente hospitalar. A gente não está falando só do centro cirúrgico, a gente está falando de quem também dá sustentação para aquela cirurgia estar acontecendo, né? A gente precisa, então, esses são os 10 objetivos, né? A equipe opere o paciente certo e o sítio cirúrgico. A equipe tem que ter métodos conhecidos de administração. Ana, tá sem o som. Que eu mexi aqui, desculpa. Oi? Vamos lá. Pressas, né? Então, existe um protocolo rígido. Tudo que entra na sala de centro cirúrgico, as caixas, tudo isso é contado, gente. Né? Compressas que foram abertas tem que ser a mesma quantidade de compressas que vão sair da sala,
Como que eu sei disso, bem? Como eu vou saber? Essa compressa não vai para um livro, né? Ela vai para um recipiente plástico em que o circulante vai contar. Entraram 70 compressas, foram abertas 70 compressas, tem que sair 70 peças. A caixa cirúrgica que foi aberta, essa caixa vai ser recontada antes de ir para a central de material de esterilização. Por quê? O risco de você não deixar uma compressa, uma gaze ou um instrumental dentro do paciente, né? A comunicação entre a equipe tem que ser efetiva e a gente precisa ter o tempo inteiro essas ações acontecendo de forma sistemática e vigilante. Então, gente, cirurgia segura salva a vida. Salva mesmo. Tá? E aí, esse protocolo, né, essa ação contempla 3 momentos, né? Antes, que eles chamam antes da indução anestésica, antes da incisão da pele e antes do paciente sair da sala de cirúrgica, que eles chamam de sign-in, time-out e sign-out. Tá? Então, tem que checar antes da indução anestésica. Eu tenho que checar de novo lá a comunicação efetiva que eu falei com vocês, né? Confirmação do paciente, identificação dele, local da cirurgia, se tem lateralidade, se isso foi feito, foi marcado qual é o lado que tem que operar, se esse paciente assinou o termo de consentimento livre esclarecido, se o cirúrgico está correto, como eu falei, se teve checagem do carrinho anestésico, se o oxímetro de pulso está funcionando, se o paciente tem alergia, tem risco de via aérea difícil. Por quê? Porque o anestesista foi fazer a visita pré-anestésica. É importante ele identificar se esse paciente tem via aérea difícil, risco de broncoaspiração, se tem risco de perda de sangue, se o banco de sangue está com a reserva para esse paciente. Então, isso é antes da indução. Antes de começar a cirurgia, os profissionais, eles se identificam pelo nome, né? De novo, eles reafirmam a identificação do paciente e aí faz toda a revisão, né? Os passos críticos da cirurgia, qual a duração estimada da cirurgia, se vai ter perda sanguínea, quer dizer, perda sanguínea sempre tem, mas qual é a perda estimada? De novo, a revisão do carrinho de anestesia, toda a revisão da enfermagem relacionada ao aparato, né, para dar suporte à cirurgia, se vai precisar usar antibiótico, se os exames de imagem que o cirurgião vai precisar estão dentro da sala. E depois, antes do paciente sair da cirurgia, tá? O nome do procedimento que foi realizado, e como eu falei, ó, contar as compressas, os instrumentais, a agulha, ou seja, a gente não pode ficar nada dentro da cabine. Outra coisa que acontece, gente, lamentavelmente, o paciente faz uma cirurgia, fazer uma biópsia, tira a peça, né, para sair para a biópsia para ver se aquela lesão é maligna e aí a peça se perde. Isso já aconteceu, assim, eu vi acontecer dentro do lugar que eu trabalhava. Cadê a peça? Cadê a biópsia do pulmão? Perdeu. Abriu o paciente, operou o paciente, tirou um pedaço do pulmão do paciente e não tinha peça para saber se a lesão era maligna. Tá? Houve algum problema com o equipamento e, de novo, eles fazem um debriefing, né? Tudo aquilo que aconteceu, porque é ali que a gente vai identificar as falhas para a gente poder corrigir. Tá? Aqui eu já falei que a lateralidade, então, assim, vai operar o joelho esquerdo, tem que estar marcado, né? E aí, como é que vai estar marcado? Depende do protocolo que vai ser instituído no lugar que você trabalha, mas idealmente quem marca é quem faz o procedimento. Então, normalmente é o cirurgião que vai lá e marca, ou com X, ou com as iniciais do paciente, enfim, aí o protocolo, a instituição dessa demarcação para a gente não ter confusão de lateralidade. Ambientes, né, que tem um movimento cirúrgico muito grande, às vezes você tem 3, 4, 5, 6, 7, 10 pacientes sendo chamados para cirurgia simultaneamente. Então, para a gente entrar, a gente precisa pensar que muitas vezes ele já está dormindo, né? Ele já tomou o pré-anestésico no quarto e ele está dormindo. Então, o paciente ele não é sua fonte confiável de informação do nome. A gente precisa ter estratégia para confirmar que aquele paciente que está entrando para mim é o paciente que vai para a sala X operar Y. Tá? O termo de consentimento, que eu já falei, né, que normalmente é aplicado pelo anestesista. O que mais? E acho que é isso. Sobre lesões de pele, é um outro problema também grave.
prevalente, altamente prevalente nas instituições, principalmente nos doentes crônicos, né, nos doentes acamados, nos doentes graves também, né, os doentes que têm mais nível de dependência, que estão acamados. A gente tem aqui um dado, né, da NPUAP, que é uma organização, né, que estuda e trabalha em cima de protocolos e indicadores sobre lesão por pressão. Nos Estados Unidos, a incidência varia de 15% a 7%, também é uma incidência alta, né? No Reino Unido, de 4% a 10%. No Brasil, embora a gente não tenha tantos trabalhos, a gente tem prevalências, assim, incidências altíssimas, ou seja, 40% de pacientes saindo com lesão por pressão. O que é essa lesão por pressão? O que a gente antigamente chamava de escara, depois a gente chamou de úlcera por pressão e agora o nome é lesão por pressão. É importante também que essas taxas elas sejam relacionadas ao perfil de doente, né? Porque a gente sabe que quanto mais grave o doente, o mais idoso e acamado, mais risco esse paciente tem de lesão. Então, a nova terminologia, desde 2016, é lesão por pressão. Mas que lesão é essa? Né? De que lesão eu estou falando? Eu estou falando, gente, de uma lesão por isquemia. Tá? Eu estou falando de um paciente que fica deitado na cama e algumas áreas, né, que protuberâncias ósseas principalmente, que ficam em contato com a pele, diminui a oxigenação. E aí esse paciente isquemia aquela área e faz lesão. E essa lesão ela pode ter estágios. Desde uma hiperemia, desde uma hiperemia, né, aquela área está vermelhinha, mas eu tenho como saber se aquela hiperemia é uma lesão por pressão ou não, gente. Até aquelas lesões, né, que tem visualização do osso, tá? E outras classificações. Então, a gente estágio 1 ao 4, e tem lesões que são não estadiáveis e provavelmente profundas. Tá? Como é que a gente monitora isso, gente? A gente precisa escala para dizer o risco, né? Aqui, normalmente, no Brasil, a gente usa a Braden e a Braden-Q, né? Que é uma escala que avalia a função sensorial do paciente, a umidade, a atividade, a mobilidade, a nutrição desse paciente. A gente pontua e dá o risco para esse paciente. Então, quanto menor a pontuação, maior o risco. Quanto maior a pontuação, vocês observam que é menor o risco, e mediante esse risco a gente implementa as medidas relacionadas a quê? A hidratação da pele, a mobilização no leito, a nutrição desse paciente, a higiene desse paciente. Eu não posso arrastar o paciente na cama, né, que é uma coisa que a gente chama de fricção e cisalhamento, então o ideal é a gente elevar o paciente, não arrastar, porque arrastar aumenta a chance de fazer lesão por pressão. A lateralização do paciente, né, de 2 em 2 horas, então se é um paciente que ele está móvel, né, sedado, ele não se mexe, quem tem que fazer isso somos nós, 2 horas para um lado, para o decúbito direito, 2 horas dorsal, 2 horas esquerdo. Avaliação nutricional também, porque a gente sabe, né, que os pacientes desnutridos também têm um risco maior para lesão por pressão. Acabando. Em relação, Juliana pediu para dar corrida aqui. Em relação à queda, é um outro evento gravíssimo, que é um evento sentinela, que a gente chama. O que é evento sentinela, tá, gente? É um evento que hipótese alguma pode acontecer. A queda a gente chama de evento sentinela, né? O que é a queda? É o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior da posição inicial. Tá? Isso é a queda. Quem são os grupos de risco? Os idosos e as crianças e, basicamente, esses dois extremos. Né? A criança, por si só, ela é uma criança, ela está internada, ela já está com risco de queda. E o cliente idoso, né, a gente vai estratificar o risco para saber. Como eu estratifico? Existem várias escalas de estratificação, eu não vou entrar em detalhes, mas é importante que assim que esse paciente interna, mediante a escala que a instituição que eu trabalho definiu, eu estabelecer, esse paciente tem risco para queda, não tem risco para queda. Se tem risco para queda, eu tenho que implementar uma série de medidas, tá? Que são essas todas aqui, né? Se esse paciente está deitado, a campanha dele para evitar que ele levante sozinho e caia. Todos os itens
pessoais a gente bota do lado da cama dele, né, na mesinha de apoio ou na mesinha de alimentação. A cama normalmente a gente deixa no nível mais baixo possível. Deixar a luz noturna, né, para o paciente não levantar sozinho no escuro e cair. Uso apropriado de muleta, andador, bengala. Evitar usar sandália antiderrapante. Evitar tapetinhos, né, tapete no quarto, tapete no banheiro, chão antiderrapante. Então, eu não vou me deter, acho que esse material vai ficar salvo para vocês. Uma série de medidas que a gente implementa, mas antes disso, gente, se eu identifiquei esse paciente como risco de queda, eu vou entrar no quarto, vou fazer entrevista com ele, vou explicar para ele quais são as medidas que previnem isso dentro disso aqui que eu falei. A gente, obviamente, vai implementar um rigor na vigilância. Tá? Todo mundo é responsável. Quem entrar no quarto desse paciente é responsável. Como eu sinalizo esse risco? Eu vou entrar no quarto porque eu não sei que o paciente é risco de queda. No prontuário do paciente, eu boto que é risco de queda. No balanço físico do paciente, eu boto que é risco de queda. Na prescrição de enfermagem, eu boto que é risco de queda. No quadro do posto de enfermagem, eu escrevo que é risco de queda. Espera aí, tá faltando aqui um. Aqui faltou. E na identificação do paciente na porta. Tá? Perdão, foi, ó. Antes de você entrar no quarto, aqui do vigilância especial. Lá nesse lugar que eu trabalhei, vigilância especial significava que o paciente tinha risco de queda. Então, você antes de entrar no quarto, você já via qual era o risco do paciente. Tá? Gente, a terapia medicamentosa, né? Que é um dos mais importantes que realmente, em 2017, a OMS bem lançou uma campanha, né, um desafio global para o uso seguro do medicamento, porque a taxa de erros na terapia medicamentosa ainda é elevadíssima, práticas mais inseguras na assistência. Tá? Quais são os motivos? Inúmeros os motivos. Tá? A gente erra porque a gente está preparando a medicação e o lugar que a gente está trabalhando está com barulho, um lugar agitado, e aí eu estou falando médico, enfermeiro, todo mundo, né? A gente está cansado, a gente não dormiu, a gente está estressado, a gente está com sobrecarga de trabalho, a gente está com pouco funcionário para trabalhar. Os motivos que levam ao erro são inúmeros, né? Desde o armazenamento dessa medicação até essa medicação de fato chegar ao paciente. Então, existem várias etapas aí que a gente pode estar errando e prevenindo esse erro, né? No Brasil, a gente tem um erro a cada 20 pedidos de medicamento. Cada paciente, pelo menos, ele tem um erro de medicação por dia de internado. Erros graves, ou seja, que matam ou que causam dano permanente? Não, mas são considerados como erros. Tá? E aí eu preciso falar como enfermeira, né? Porque somos nós que, né, de administrar a medicação. É muito comum que o erro recaia sobre nós, enfermeiros, certo? Então, a gente tem uma dupla responsabilidade aí. A gente é tanto a executora do erro quanto a pessoa que identifica o erro para não acontecer. Sendo que a gente tem estudos mostrando que a gente consegue 95% de erros que não estão relacionados ao nosso processo de trabalho, ou seja, da prescrição do médico, da dispensação e etc. Mas do processo de trabalho, o medicamento é administrar, a gente consegue embarrear menos de 5%. Então, a gente é muito vulnerável nesse sentido. Tá? Aqui só mostrando, né? Aqui em cima está lá o paciente hospitalizado, sofrendo evento adverso a medicamento ou erro. E aí, aqui estão os motivos, né? Os motivos são inúmeros. A gente pode estar elencando. E, normalmente, são motivos sistêmicos e estruturais. Aqui eu botei alguns exemplos, né? É fato, né? Uma criança recebeu leite na veia, uma criança recebeu ácido ao invés de sedativo, uma idosa morreu porque recebeu café com leite na veia, que provavelmente tinha ido na sonda. Isso é o quê, gente? Isso foi falha na barreira de segurança. Alguma coisa aconteceu que quebrou o protocolo, que esse funcionário não identificou, ou por desconhecimento ou por estresse, situações que eu vou mostrar agora que deixam você confuso e aí você não para, não reflete e aí você incorre no erro. Tá?
Só para trazer, então, os 11 certos, né? A gente já teve 5 certos, agora são 11. O paciente certo, a medicação certa, o aspecto da medicação, se a medicação está válida, né? Está na validade, se tem alguma incompatibilidade medicamentosa com outras drogas, o paciente tem o direito de recusar essa medicação, se o paciente foi orientado, se a gente anotou corretamente depois que administrou, se a dose está certa, se a via está certa e se a hora está certa. Aqui eu vou trazer exemplos, né? São 2 medicações diferentes, tá? Cefotaxime e cefotaxone, o rótulo, praticamente igual. Então, você tem que criar mecanismos visuais, identifiquem a diferença para a gente não errar, porque numa peça você pega, não lê e você administra um medicamento errado. Aqui também é a mesma coisa. Olha aqui as ampolas, né? As ampolas de eletrólitos concentrados, principalmente, precisam ter uma rotulagem diferenciada. São medicamentos também de alto risco, a gente precisa diferenciar essas ampolas. Trabalhar com dose unitária individualizada, ou seja, a dose já subconta para o paciente, evitar a enfermagem, prepare e administre a medicação em ambientes muito turbulentos, com muita interrupção, e que ela não consiga fazer as checagens e as rechecagens necessárias. Aqui é um exemplo, né, de como a medicação sobe. Ela já sobe pronta para aquele paciente já na dose correta para a administração, tá? Evitar as prescrições manuais, né? Então, a gente aqui não entende nada do que está sendo escrito aqui. Aqui também, 165 anos, sexo masculino, ele tem diabetes tipo 2, dor óssea, e é uma prescrição que eu não consigo entender o que é. Tá? Então, se eu não pergunto para o médico, eu posso dar um remédio errado, praticamente ilegível. Então, trabalhar com as prescrições informatizadas é o melhor. Tá? Evitar as abreviações. Tá? Eu não posso abreviar como eu quero. Se a instituição trabalha com abreviação, trabalhar com a padronização da instituição. O código de barra que eu falei lá atrás para vocês, lembra? Na hora, isso aqui é um sistema que está completamente sincronizado com todo o hospital. Então, na hora que o profissional clica em cima do código de barra, ele vai saber que aquela medicação é a certa a fazer, porque esse sistema está conectado com a farmácia também. Aqui um outro exemplo. Tá? Aqui uma forma, olha que interessante, a enfermeira preparando medicação, né? Foi uma forma fácil, ou seja, toda vez que ela vestia essa roupa aqui, ou qualquer profissional, eu sabia que eu não podia interromper aquela profissional. Eu não, porque eu não trabalhei com ela. Mas é um exemplo que a gente pode instituir, barato, de você não interromper o profissional na hora que ele está fazendo uma prática que é de extrema importância e altamente insegura, né? Protocolos de consulta rápido no posto de enfermagem, os dispositivos tecnológicos que ajudam a gente, né, como a bomba de infusão, a voz do paciente como um dos pilares da segurança dele também, né? Os medicamentos que são potencialmente perigosos. O que é isso, gente? São medicamentos que, quando administrados de forma inadvertida, o risco e o dano é altíssimo. Quais? Potássio, né, todos os eletrólitos concentrados, morfina, heparina, os anticoagulantes, né, os hipoglicemiantes, os hemocomponentes, os quimioterápicos. Então, são drogas que a gente chama de potencialmente perigosas. Uma lista vasta que eu não trouxe, mas é só para a gente saber o dano que essa droga causa quando a gente administra de forma inadvertida é um dano, muitas vezes, letal. Tá? Aqui alguns exemplos. Tá? E aqui uma forma de identificação, né? Significar alguma coisa padronizada para aquele hospital. Né? Então, aqui é quimioterápico, heparina, insulina, ocitocina, administração epidural, narcótico, e por aí vai. Tá? E aqui as medicações etiquetadas. Então, uma coisa que a gente aprendeu é que o visual fixa muito. Não adianta a gente colocar protocolo, gente, com 15 páginas escritas que você não vai ter tempo para ler. Mas o visual, né, e a identificação por cores, isso é um grande facilitador. Tá? Ó, eletrólitos concentrados. O medicamento pode ser fatal se infundido sem diluir. Isso está escrito no rótulo do medicamento.
Medicamentos que se parecem com e têm som parecidos, né? Look alike, sound alike. Também evitar, né, que esses medicamentos fiquem no mesmo lugar para você não errar. Ó, aqui o famoso Berotec e Atrovent, igualzinho, tá? Até faz junto numa nebulização, mas com dosagens completamente diferentes. Aqui um outro exemplo, né? Uma droga com apresentação idêntica praticamente, sendo que uma é IV e a outra é IM. Aqui, ó, Canaquion, que é vitamina K pediátrico, e o Canaquion adulto. Olha a dosagem. 2 miligramas em 0,2 ml, aqui 1 miligrama tem 10 miligramas. Imagina se eu troco isso e faço numa criança. Eu posso perder essa criança. Aqui uma forma de identificar no posto, né, no carrinho de medicamentos. Como eu identifico esses medicamentos no posto de enfermagem? Como eu armazeno no posto de enfermagem para facilitar a vida do profissional, evitar o erro. Tá? Esses são os motivos, né? Fadiga, pressão, ambientes de alta pressão, que é onde a gente trabalha, né? De alta variabilidade, de alta pressão, de muita alteração do quadro clínico do paciente. Por fim, gente, só rapidinho, dentro da terapia medicamentosa, a reconciliação medicamentosa. O que é isso, gente? É na hora que eu recebo o paciente, eu fazer todo o levantamento do que ele usa, do que vai ser mantido, do que vai ser retirado, orientar esse paciente, acompanhar esse processo desde da internação até a alta, para a gente não ter erros, porque muitos pacientes crônicos, principalmente, levam os medicamentos para casa, da casa para o hospital. Então, se eu não falo para ele que ele não vai mais usar o Capotem dele, pode ser que eu esteja dando o Capotem do hospital e ele está tomando o Capotem também. Então, esse é uma rotina, né, de conciliar e reconciliar. Toda vez que a gente transfere o paciente, né, alta, internação, e transfere ele, a gente reconcilia. Toda vez que a medicação é alterada, a gente também reconcilia e reorienta o paciente. Tá? Que é só um exemplo de uma medicação, de uma prescrição que foi reconciliada, né? A farmacêutica corrige provavelmente doses que estavam escritas não de acordo com o que deveriam. Aqui as estratégias para redução dos erros, que é importante. Então, a gente vai ver que aqui o indivíduo que não está em primeiro, né? A gente está falando de funções que são, ou seja, de definição de função, segurança, de automação, de reparação do erro, de padronização, de regras e políticas rígidas, né? E claras, né? Trabalhar com muita clareza, com muita honestidade, educação, informação e ter cautela. Não sei, eu pergunto. Tá? Isso aumenta a confiabilidade humana e aumenta a confiabilidade no sistema também. E é isso, gente. Desculpa, eu sei que o material ficou enorme. Deixa eu fechar aqui esse share. Ana, Oi. excelente arguição, foi muito boa a sua palestra, né? Então, gostaria primeiro de agradecer em nome do GPENF, em nome da Unifase, né, pela sua disponibilidade e excelente explanação, né, acerca de segurança do paciente. É um tema que eu gosto muito, sou enfermeira também intensivista, então é algo que eu gosto muito de... É o que a gente gosta de falar, né? É verdade. E que é um tema extremamente importante e pertinente para a nossa prática profissional, né? Então, acho super bacana para os futuros profissionais aí ouvirem um pouquinho sobre essa sua experiência e sobre a importância desse tema tão importante. Eu tenho aqui algumas perguntas dos participantes. Eu vou fazer aqui para você, que aí você, né, pode responder com mais facilidade. A Manu Soares perguntou se, caso chegando, né, em relação à questão da identificação do paciente, que a gente sabe que é extremamente importante, né, para a segurança dele, chegando um paciente indigente lá na unidade de emergência, unidade de terapia intensiva, como é possível fazer algo, né, para evitar algum tipo de erro na identificação desse paciente indigente? Esse paciente não tem uma identificação suficiente. Paciente indigente, chegou acidentado, não tem nenhuma identificação, teve um mal súbito na rua, foi levado pelo corpo de bombeiros, ou alguém passou, levou, e não tem nenhuma informação desse paciente. Aí é a Manuela, né? A Manuela, Isso, Manuela,
Manu, depende de como o hospital ele vai trabalhar com essas situações. Obviamente, ele vai ter que ter uma diretriz para isso, porque isso acontece, né? Se você trabalha, às vezes, num ambiente que tem uma emergência, um hospital geral com uma emergência porta aberta, você não vai usar um nome, porque ele não tem um nome, mas você vai usar alguma forma de identificação. Provavelmente vai ser o número do prontuário dele que vai ser gerado, tá? Vai ser o número do prontuário que a gente vai gerar, vai ter que criar mais alguma forma de identificação, não um nome, até a gente conseguir identificar esse paciente. Mas, em princípio, a identificação dele é o prontuário, é o registro que é gerado, é um número que é gerado assim que esse paciente interna. E talvez mais alguma outra identificação que a instituição entenda vai padronizar para essas situações. Porque talvez, por exemplo, o Souza Guiar, né, que mora no Rio, Miguel Couto, essas grandes emergências, elas devem trabalhar muito com isso, né? Receber pacientes que não estão falando por algum motivo e a gente está sem identificação. E não precisa nem ser um indigente, né? Às vezes um acidentado que está sem uma identificação, o SAMU pega, leva para o hospital e até você identificar. Então, o prontuário com certeza vai ser a identificação inicial dele e talvez mais algum outro que aí a instituição tem que pensar como vai fazer para criar um número, mas com certeza o prontuário vai ser a primeira identificação dele. Muito boa a sua arguição. Eu também tenho essa prática, como você disse, vai depender do protocolo da instituição, né? Isso. Mas normalmente é o número mesmo do prontuário. O Samuel também está perguntando a quem cabe, né, estar monitorizando os pacientes, né, para minimizar o erro na prática profissional. Eu perguntei, mas eu penso que a pergunta dele é em relação à monitorização hemodinâmica, porque eu fiz a pergunta, mas ele não viu no chat. Acho que ele está. Oi, eu fiz Sam. no sentido, tudo bem? Eu fiz no sentido de capacitações, a quem cabe a ter uma educação permanente a esses profissionais para essa monitorização, para que não haja o erro, né? Porque muitas das vezes a gente vê já o fato ocorrido, mas a gente poderia fazer, né, esse processo de identificação como própria técnica lá do queijo suíço, né? Mas quando eu tenho uma realidade de hospitais públicos, né? E isso a gente vê que o profissional, muitas das vezes eu vejo que tem que ter um profissional ali, mas às vezes não identifica que aquele profissional está capacitado. Não quer dizer que ele tenha um diploma e ele tenha que atuar ali, mas eu acho que a quem cabe, né? Essa gestão, essa monitorização ou supervisão, né? Eu acho que é melhor o termo. Sâmio, olha só, cabe a todo mundo, né? Mas assim, a gente trabalha, é um ambiente que tem múltiplos profissionais e cada equipe tem a sua liderança, a sua gestão, certo? Então, cada equipe, enfermagem, médico, nutrição, serviço social, o serviço de limpeza, laboratório, ou seja, todos os serviços, eles têm os seus gestores, tem que estar se falando com a gestão da instituição e trabalhando juntos. Mas, assim, a responsabilidade é de todo mundo, né? Eu costumo dizer, todo mundo é responsável por todo mundo. Mas você está falando assim, se eu entro numa instituição, por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático agora do cenário da Covid-19, né? O que a gente viu de relato foram profissionais sendo convocados, que se prontificaram aí, mas que foram convocados para trabalhar em terapia intensiva sem conhecimento. Esse é o pior cenário que você pode ter, porque quem estava ensinando a ele, né, é o que a gente costuma chamar de tocar a roda do carro com o carro andando a 100 km por hora. Então, você provavelmente tinha profissionais ali mais antigos, experientes, tendo que dar conta de cuidar daqueles pacientes graves e orientar, ensinar e treinar simultaneamente, fazendo os profissionais inexperientes. Então, o ideal é que o profissional ele tenha já experiência onde ele está indo, né? Então, vamos pensar nas unidades de maior complexidade, onde estão os pacientes mais graves, né? Cirurgia, terapia intensiva,
intensiva, terapia intensiva pediátrica, quimioterapia, que essas pessoas já tenham treinamento, mas se elas não tiverem, é importante que a empresa, né, a instituição que vai receber esse profissional tenha um programa de treinamento para acolher esse profissional, para treinar ele minimamente, para apresentar a instituição a ele, os protocolos, porque onde eu trabalho é diferente de onde a Roberta trabalha, é diferente de onde a Helga trabalha, e é todo mundo enfermeiro, né, Roberta? Mas a gente tem protocolos diferentes. Mas todo mundo aqui sabe como é que cuida de um acesso venoso periférico, como é que funciona uma veia. Então, apresentar esses protocolos, programas, né, de inserção de profissionais recém-formados, né, programas trainees que funcionam muito bem, em que você tem um tempo enorme de treinamento com pessoas recém-formadas e às vezes as pessoas são depois contratadas e incorporadas para a equipe. Então, sim, serviços de educação permanente, continuada, que deem suporte de treinamento, mas não isentando a responsabilidade das próprias equipes, porque a gente tem que acolher o profissional que está entrando para trabalhar com a gente, porque todo mundo um dia foi inexperiente, todo mundo um dia foi recém-formado. E o importante é que você tenha, que isso seja escalonado, né? Então, que você tenha mais profissionais experientes que comportem menos, né? Comportem um profissional inexperiente no plantão. Eu, quando trabalhava, era assim, são 3 enfermeiras sênior no plantão e uma acabou de entrar. A gente assumiu o treinamento dela, então ela não ficava com os doentes mais graves, tudo que ela fazia a gente estava junto com ela. É importante a gente falar que, assim, pensando em terapia intensiva, um profissional leva no mínimo 1 ano para ele se ambientar ali no sistema e 5 anos para ele dominar aquela estrutura de serviço. Então, não é fácil. Então, a educação permanente, educação continuada, gestão focada em pessoas, né? Não é só em máquina, em equipamento, a gente precisa ter gestão focada em pessoas, alocar o funcionário no lugar que ele gostaria de trabalhar, porque tem a gente não é bom em tudo. Então, se eu gosto de CTI, é CTI, se eu gosto de emergência, é emergência. Evitar esses remanejamentos de profissionais para áreas que eles nunca trabalharam. Então, de fato, as instituições trabalham, né, com serviços, né, formais de treinamento, de educação permanente, continuada, médico, enfermeiro, assim, a gente cada vez tem que para que continue, né? Para que tenha. E uma coisa sempre que eu falo também, Ana, para complementar, é que nós, enquanto profissionais, quando não temos certeza ou segurança na atividade ou na execução de um cuidado, é ter humildade de perguntar a alguém que saiba fazer, né? Tirar nossas dúvidas antes de executar o cuidado, porque isso é de extrema importância, porque a gente não temos todos os conhecimentos necessários para todas as práticas, né? Então é importante a gente ter humildade sempre para poder aprender com quem sabe, né? Uma coisa também, né, gente, que eu falei lá no início, né? Esse achatamento da hierarquia quer dizer o quê, né, gente? Quando você trabalha num ambiente muito intimidador, que você tem vergonha de perguntar, porque o cara vai falar assim, tu é burra, tu não sabe isso. Isso dificulta demais a troca e o esclarecimento da dúvida. Tá? Então, cada vez mais a gente tem que ter de pessoas, né, focada em pessoas. Porque nós não somos máquinas que estamos cuidando de pessoas, nós somos pessoas cuidando de pessoas. Então, a gente tem crise, a gente, né, doente, a gente tem problema de família, e um dia trabalhar, certo? E se a gente entra num ambiente extremamente hierárquico, né, onde as pessoas, né, que são as mais experientes, estabelecem uma distância enorme daquela pessoa que está chegando agora, você não vai perguntar, certo? E aí a gente cai num grave problema. Pode ser que a gente faça sem saber. Então, gente, na dúvida, não faz. Na dúvida, não faz. Eu quantas vezes estava preparando uma medicação, Novalgina, e alguém me interrompeu, eu respondi, voltei, já não sabia se eu tinha preparado a Novalgina, tinha jogado a ampola no descartável, abri outra Novalgina de novo. Na dúvida, não faz. Porque
A gente falou muito aqui de erro, a palestra ficou imensa, mas a gente não falou de uma coisa mãe, né? Do impacto do erro no profissional de saúde, porque ninguém levanta de manhã para trabalhar para matar doente, prejudicar doente, fazer remédio errado. A gente tem estudos mostrando, né, profissionais que abandonam a profissão, profissionais que entram em depressão, profissionais que se matam, né, se suicidam, que cometeram um erro gravíssimo e irreversível. Né? Essa história da menina de São Paulo é uma história bem antiga, a menina que fez vaselina na veia de uma criança, é uma história clássica, era uma técnica de enfermagem recém-formada, foi colocada na emergência pediátrica, ou seja, um ambiente altamente especializado, o frasco de vaselina era exatamente igual ao frasco de soro, ela tinha que fazer na criança, ela não leu e fez vaselina, a criança morreu de embolia. Essa funcionária foi penalizada, né, o Corém de São Paulo, enfim, e infelizmente essa funcionária se suicidou. Uma jovem técnica de enfermagem, ela se matou. Então, a gente não abordou aqui o outro lado da moeda, né, que é a repercussão desses ambientes de trabalho na nossa saúde física e mental, né, no burnout, na depressão, etc. Então, a gente precisa falar sobre isso também. E se a gente tem ambientes de trabalho muito hostis, né, a gente não fala, a gente não pergunta, a gente não tira dúvida, porque as pessoas estão muito ocupadas, ninguém pode responder, a informação não está acessível. E aí você aprende como? Né? Você aprende sozinho, muitas vezes você vai aprender errado. Né? Então é importante que a gente tenha uma gestão de pessoas, né, voltada para pessoas. Isso é fundamental. Ótimo, isso aí, Ana. A gente compartilha do mesmo pensamento. Bom, gostaria de agradecer, infelizmente nosso tempo, né, tá acabando, mas se Deus quiser teremos outras oportunidades para discutir outros temas tão relevantes, né, como esse. Mais uma vez, em nome do GPENF, eu gostaria de agradecer a você, a presença da Régua, dos outros professores, né, e agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco, né, nesse momento de aprendizado. Muito obrigados a todos e encerramos, né, aqui o nosso seminário. Tá bom, Ana? Muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada a todos. Foi incrível, eu adorei ver aqui. Não vi as carinhas, mas vi os nomes de vários alunos que passaram por mim. Obrigada, Helga. Obrigada, Roberta. E a gente precisa compartilhar o nosso conhecimento, as nossas experiências, as nossas fragilidades, os nossos medos, porque é assim que a gente cresce, né? A gente não é detentor do saber, e quando a gente mais trabalha, mais a gente vê que a gente não sabe, a gente precisa dar a mão para os jovens, porque um dia a gente também foi assim, e a gente tem que compartilhar, né? Ter generosidade com quem já teve também com a gente. E qualquer dúvida, eu estou aqui também. O que vocês precisarem, eu adorei. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigada pela presença. Obrigadão. Valeu.